Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo de número 16. Lucas 16. Nosso pastor Richard, está em viagem, está ali em Roraima, em Boa Vista. Foi pregar num congresso de casais, está ministrando a palavra hoje à noite, e amanhã, se Deus quiser, estará de volta a Campo Grande. Ore por ele. Lucas capítulo número 16, a partir do versículo de número 10. Palavra do Senhor ao nosso coração: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, com todo o temor do mundo, nessa noite eu quero pregar sobre finanças. Então nós vamos orar, porque a gente vai precisar. É isso aí, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, com muita reverência e muito temor mesmo, eu me disponho nessa noite a falar um pouco da Tua palavra com o Teu povo. E eu te peço que os princípios que estão na palavra, nada além da palavra, possam libertar o nosso coração em nome de Jesus. Fala conosco, que Tua graça nos envolva nessa noite, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Existem alguns assuntos no meio evangélico que eles são um pouco de tabu, né? A gente sabe que eles têm na Bíblia, mas a gente quase não fala sobre eles. A gente quase não fala sobre sexo, e você tem um livro na Bíblia inteiro só falando sobre isso. A gente não fala sobre Maria, nós vendemos, se assim eu posso dizer, Maria, né, para a fé católica, a gente quase não cita o nome dela, né, e Maria a gente poderia aprender tantas coisas com ela, porque tem tanto do qual a gente poderia extrair. Pregamos sobre tantos personagens e não pregamos sobre ela. A gente não fala mais, por exemplo, sobre arco-íris, né, a renovação do pacto de Deus, porque o arco-íris tornou-se um símbolo do movimento LGBT, não é? Mas o arco-íris é nosso, irmãos. Amém, queridos? É nosso. O ruim é que chega eu, magrinho, com a camisetinha branca, um arco-íris, você fala... Não é? A gente deu isso daí. E um desses assuntos tabus que a gente tem na Bíblia é dinheiro. A gente não prega sobre dinheiro. Vamos lá. Por que a gente quase não tem pregado sobre dinheiro? Porque o advento de uma linha de igrejas que existem na nossa nação gerou essa ideia de que todo pastor é charlatão e de que você vai na igreja para ser esfolado, para dar dinheiro para pastor. Você que trouxe o visitante hoje, então você trouxe o visitante, sua oração foi assim: tomara que o pastor não fale sobre dinheiro, tomara que ele não fale sobre dinheiro, tomara que ele não faça... Não é assim, tomara que na hora do dízimo eles nem... Não é assim, a gente já fica assim, a gente está fazendo dízimo quase pedindo desculpa na hora do culto. Não, irmãos, desculpa, é que tem que fazer, não é? Então... esse advento dessa linha de igrejas que claramente explora a fé dos incautos, né, prejudica mesmo a vida das pessoas, então isso colocou em nós um certo bloqueio da gente ensinar o que está na palavra, e aí a gente foi se escondendo, só que o povo vai perecendo, porque a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então a gente deixa de ensinar muito daquilo que está na palavra. É aquela historinha, né? O mundo de hoje que a gente vive, estava um pastor, um rabino e um padre falando sobre dízimo, né? E eles discutindo, e aí o rabino disse assim: não, lá na nossa sinagoga lá, a gente usa o dízimo para manter a sinagoga, cuidar das pessoas e tal. O padre disse assim: não, lá na nossa quermesse, a gente usa o dízimo para manter ali a congregação, sustentar os seminários, os conventos e por aí. Aí o pastor, cheio da unção, falou assim: lá na nossa igreja o dízimo é do Senhor, aleluia. Então quando a gente recolhe o dízimo, a gente joga para cima, o que Deus pegar é dele, o que cair no chão é nosso. Então você olha o pastor assim, você fala: é hoje, né? Vamos passar a faga na gente. Então... eu passo por isso, irmãos. Eu vou fazer o cadastro do comércio. O que você é? Que profissão? Eu falo: pastor. Pastor, é? Aí eu já tenho que explicar, né? Não, peraí, vamos aqui, né? Sou dos sérios. Porque hoje
é complicado. Eu passo isso mais do que você. Então, dinheiro é desses assuntos complicados, então fica tranquilo, ninguém vai passar cestinha aqui hoje, nós não vamos entregar dinheiro, mas eu preciso ensinar algumas coisas para você. Dinheiro é um assunto delicado, porque envolve essas áreas nevrálgicas da nossa vida, envolve bens, fama e poder, tudo gira em torno do dinheiro, né? Os bens, a fama e o poder. Então a gente se incomoda, e eu vou falar isso algumas vezes, é bem provável que você não vai gostar do que eu vou pregar aqui hoje à noite. E então, como eu não estou aqui para pregar o que você gosta mesmo, louvado seja Jesus, preciso falar o que você precisa ouvir, mas às vezes a gente se incomoda, fala dinheiro, a gente já começa, né, se contorcer, e geralmente quando a gente não quer falar sobre um assunto é porque ele não é bem resolvido na nossa vida. Geralmente quando quando a gente é resolvido num assunto, a gente não tem dificuldade de falar sobre ele. Mas quando ele é mal resolvido, a gente fica cheio de dedos. Então eu quero, nessa noite, em nome de Jesus, com todo o temor do mundo, dizer para você que esse é um assunto resolvido na minha vida, na minha família. Então eu posso passar algumas coisas para você hoje à noite. Se você olhar a Bíblia com calma, o Novo Testamento, você vai ver que tem mais textos no Novo Testamento que falam sobre dinheiro do que céu e inferno. Sabia disso? Tem mais textos no Novo Testamento que falam de dinheiro do que sobre céu e inferno. Por quê, pastor? Não faço ideia. Mas eu acho que é porque a gente passa mais tempo na vida preocupado com dinheiro do que com céu e inferno. Sim ou não? Você não acorda de manhã falando assim, será que as ruas de ouro terminaram lá em cima? Não é? Você acorda de manhã e fala assim, meu irmão, eu tenho que correr atrás, está vencendo. A gente passa a vida lidando com o dinheiro. Jesus, 1/4 das parábolas de Jesus envolvia dinheiro. Jesus nunca teve problema de falar sobre dinheiro, de ensinar olhando para dinheiro, o jeito que se dava. Jesus falou sobre pagar impostos, falou sobre não amar o dinheiro, falou sobre desfrutar o dinheiro, sobre administrar. Leia as parábolas, a parábola do administrador, a parábola do mordomo, a parábola disso. Jesus lidava com dinheiro com naturalidade, porque a gente, em algum momento do nosso imaginário espiritual, a gente tirou o dinheiro da espiritualidade. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Sim, eu te dou a minha vida. O dinheiro não. Não é assim, é aquela história, o cara foi batizar, essa história é verídica, aconteceu na Comunidade da Graça em São Paulo, o cara foi batizar, ele esqueceu a carteira no bolso, aí quando ele estava batizando, ele falou assim, não, esqueci a carteira, ele falou, batiza a carteira também. Então eu acho que seria uma boa, né, a gente começar a batizar isso aí também, porque a gente dissociou o dinheiro da espiritualidade, parece que não faz parte da vida. Então fala, Senhor, eu te dou a minha vida. Sim, mas o dinheiro faz parte da vida, como que a gente vai lidar com ele? Então, eu queria dar um dado para você perceber como o dinheiro é um assunto relevante na nossa vida. Saiu agora uma pesquisa do ano passado que 56% dos divórcios no Brasil são por motivos financeiros. Mais da metade dos casais do Brasil se divorcia por causa de grana, dinheiro. Está à frente de violência doméstica, está à frente de abuso, está à frente de divergência na criação de filhos, está à frente de traição. 56% dos casais se divorciam por causa de problema financeiro, que problema financeiro é aquela goteira que não cessa, aquilo tumultua. Um dado só para você pensar sobre isso. Qual que é o problema quando a gente fala com dinheiro? A gente quase não fala sobre dinheiro, e lá por baixo dos panos, muitos de nós, que talvez estejamos aqui hoje à noite, está com a nossa vida financeira absolutamente em frangalhos. A gente é servo do Senhor, a gente é filho de Deus, mas a nossa vida financeira é um deserto, é um caos. A gente está arrebentado, escravo das dívidas, com a vida financeira em desordem. E eu te pergunto, é isso que Deus tem para nós, irmãos? Sim ou não? Não! É claro que Deus não quer que a gente viva debaixo do jugo das dívidas, mas nós temos que assimilar princípios na nossa vida para mudar a história. Nós somos dispenseiros, é isso que a Bíblia diz, a graça dispensada sobre nós, tudo que Deus manda sobre nós, a Bíblia diz que nós somos dispenseiros, há algo dispensado na nossa vida. E o que a Bíblia fala do dispenseiro? Todo dispenseiro, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Fiel. Você é um dispenseiro fiel dos seus bens? Você é um dispenseiro fiel do seu dinheiro? O texto que eu li para você, Jesus coloca de uma maneira tão simples, ele diz assim, se você não sabe lidar bem com as riquezas injustas, o que Jesus está falando daquilo que vem do mundo que é injusto? Lembra daquela história? Olhei e não vi um justo sequer, porque o mundo é injusto. Então Jesus, o dinheiro que está na sua mão é injusto, é de origem injusta. Ele diz, se você não lida bem com a riqueza injusta, quem vai te confiar a verdadeira riqueza?
eu vou ser direto ao ponto com você, e como eu te disse, você não vai gostar do que eu vou dizer para você hoje à noite. Quantos aqui, de verdade, acreditam que tem um chamado de Deus na sua vida? Digam amém. Vocês já ficaram vacinados, né? Sabe o que Jesus está falando? Jesus está dizendo assim, tem coisa que eu não posso entregar na sua mão, porque você não lida bem com dinheiro. Tem coisas que Deus tem para nós, e Ele não entrega para nós, porque a gente não é organizado para lidar com o injusto. Como que a gente vai lidar com aquilo que é do céu? A gente estanca o agir de Deus na nossa vida, muitas vezes, pela maneira como a gente lida com a grana, com o dinheiro. Depois você lê, porque essa parábola de Lucas 16, lê na sua casa depois, é a parábola do administrador infiel. E aí o cara é esperto, lê lá, ele dá um nó para não ficar sem emprego. E aí o patrão dele na parábola de Jesus elogia ele porque ele é esperto. E aí Jesus diz assim, ele foi elogiado porque os filhos das trevas são mais habilidosos nos negócios do que os filhos da luz. Leia lá depois, Jesus usa um mau exemplo para falar da esperteza que o cara tinha para lidar, e a gente vai na flauta, vai sem aprender, vai sem assimilar princípio, e acha que Deus proverá, Deus é fiel e tal, mas a gente, irmãos, Deus é fiel, amém? Só que Deus é justo também, e tem coisa que Deus não pode te livrar, porque você plantou. Falei que você não ia gostar, né? Então, mas eu quero dar uma palavra de esperança para você hoje à noite. Você pode vencer financeiramente. Quantos creem, digam amém? Você pode. Só que não existe varinha de condão. Esse aqui é o lance sobre finanças. Não é uma oração. Não é a gente dizer, Senhor, agora... Não é. É um processo. É uma caminhada, é uma retomada, é um realinhamento. A palavra da moda é uma reengenharia. A gente tem que parar, reengenhar, não sei se existe essa palavra, as nossas finanças. E a gente fazer disso um projeto, talvez. Se você hoje decidir fazer um projeto, vai levar 5 anos, 10 anos, mas é melhor passar 10 anos colocando a casa em ordem do que eu passar o resto da vida bagunçado, amém, irmãos? Melhor a gente... Então não tem varinha, não tem toque de condão. É um projeto, é uma atitude de vida. É a gente mudar a concepção como a gente lida com o nosso dinheiro. Estou te dizendo tudo isso para tentar cortar as suas desculpas. As pessoas dizem, eu sou pobre. Tá, e daí? Meu patrão é carrasco. Eu fiquei doente. Sim, mas quais são as suas outras desculpas? Eu não recebi instrução, eu não sou rico, eu não estudei. Eu conheço muitas pessoas ricas que não terminaram a 4ª série, sabia disso? E eu não vou pregar sobre você ser rico hoje à noite, fica tranquilo. Só estou te dizendo que estudo e caminho com finanças são coisas que caminham paralelamente. Pessoas, quando você lê sobre finanças, e eu li muito sobre finanças antes de casar e continuo lendo, você percebe que se você for um cara organizado, você tende a estar preparado para a maioria dos imprevistos da vida. Tem coisa, irmão, que é fora do controle. Tudo bem? Esquece isso aí. Mas a maioria dos imprevistos da vida nos quais a gente está enrolado, se a gente fosse organizado, a gente tinha passado por eles sem se enrolar. É só você estudar, é só você se preparar. Então a gente não é ensinado a lidar com dinheiro, os nossos pais não ensinam a gente a lidar com dinheiro, a escola não ensina a gente a lidar com dinheiro, a faculdade não ensina a gente a lidar com dinheiro, e a igreja não ensina a gente a lidar com dinheiro, ninguém nos ensina. A gente vai aprendendo na caixa. O que eu queria dizer para você hoje à noite é que você pode tomar uma decisão e dizer assim, eu não quero viver o resto da minha vida enrolado financeiramente. Eu não quero passar o resto da vida com medo de atender um número que eu não sei qual que não está salvo na Bíblia. É lá de Recife, é cobrador, não é? Então, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero vencer financeiramente, eu tenho a mente de Cristo. Sim ou não, irmãos? Eu tenho o poder do céu, eu preciso me levantar e me posturar e dar um basta e falar, não, chega, acabou, a partir de hoje eu preciso mudar a minha mentalidade, a maneira como eu lido com o dinheiro. Então, eu queria deixar para você alguns princípios, e aí eu preciso que você fique com a sua Bíblia aberta, porque quando a gente vai falar dessas coisas, eu preciso mostrar na Bíblia. Eu posso ser novo, mas eu sou aqueles pastores à moda antiga que prega a Bíblia. Lembra daqueles pastores que pregavam a Bíblia? Isso, muito bem. Porque tem uns pastores hoje que abrem a Bíblia, lê o texto, esquece do texto, nunca mais volta para o texto. Já viu esses caras? Muito bem. Então, vitória financeira, em primeiro lugar, passa por equilíbrio. Repita comigo, equilíbrio. Cara, a gente precisa entender o que a Bíblia diz sobre dinheiro. A gente não sabe o que a Bíblia diz sobre dinheiro. Por exemplo, você sabe o que a Bíblia diz sobre riqueza e sobre pobreza?
Sabe o que a Bíblia diz sobre você ter muito e ter pouco? Você já leu a Bíblia? Você já deixou a palavra te libertar? A gente sabe 1 ou 2 textos, mas a gente não sabe o que a Bíblia diz para a gente poder se equilibrar. Por que as pessoas estão indo atrás do vento da doutrina que diz que você pode ser próspero? Porque ele só ouve os textos que diz que você pode ser rico, você pode ter tudo, mas ele não lê os textos que você pode ser pobre, porque crente pode ser pobre e feliz. Amém, irmão? Se eu falasse, pode ser rico e feliz, glória a Deus, pastor, é isso mesmo. Você não lê a Bíblia, aí você não consegue mesmo. A gente não entende o que a Bíblia diz sobre prosperidade. O que é prosperidade? Vou falar um negócio para você, nem todo rico é próspero, e nem todo próspero é rico. O que é prosperidade na Bíblia? Posso te dar essa frase? Anota aí, eu acho que ela é minha, pelo menos eu nunca li ela em nenhum lugar. Para mim, o que é prosperidade bíblica? Prosperidade bíblica é ter em abundância tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Sabe o que é ser próspero na Bíblia? É ter paz, é dormir à noite. Isso é prosperidade na Bíblia. É chegar em casa e ter a esposa, como diz o Salmo 128, como uma videira à sua mesa, dentro da sua casa, os filhos como os brotos da oliveira ao redor da sua mesa. Isso é prosperidade. Tem gente rica que volta para uma mansão, mas não volta para um lar. Prosperidade é ter lar, é ter família. Posso ouvir um amém? Prosperidade bíblica é ter em abundância tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6. Aí tem que ser rápido, tipo universidade assim, senão a gente vai se enrolar aqui. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Equilíbrio, olha o que Paulo diz. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. A gente quer ser, às vezes, acha que a gente vai ser igual aqueles faraós que eram sepultados antigamente, que ia tudo, né? Ia os soldados, ia os tesouros, tudo, não leva nada. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Nove, ora, aqueles que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Irmãos, a Bíblia é muito clara, precisa pregar, de verdade, precisa. Amor ao dinheiro, deixa eu falar uma coisa para você ter vitória financeira, pode parecer estranho, você não vai ter vitória financeira se você desejar ser rico. Não deseje ser rico. Ser rico não é pecado, mas desejar ser rico de qualquer forma é pecado. A Bíblia diz que aquele que nessa cobiça de querer acaba enroscando a si mesmo, se aflige com muitas tribulações. Eu não acho que Paulo está dizendo que a gente não tem que ter ambição na vida, que se eu ficar rico eu estou em pecado. Não é isso, ser rico não é pecado. O lance que Paulo está trabalhando aqui conosco é que a gente tem que aprender a ter contentamento independente do estágio que a gente está na vida. Se eu tenho o que comer e com o que me vestir, eu tenho que estar contente, eu tenho que ter contentamento no meu coração. Tem gente que tem luxúria no coração. Ele não é equilibrado, ele é um cara luxurioso. O que é uma luxúria, irmãos? É um desejo que se eu não saciar, eu não fico feliz. Isso é luxúria. Luxúria é se eu não tiver algo, eu não fico feliz. A gente acha que luxúria é só com relação ao sexo, né? Não. Luxúria é um desejo que em não suprido, eu não tenho felicidade. Se eu não tiver aquele carro, se eu não tiver aquela roupa daquela marca, se eu não tiver aquele esquema, se eu não tiver o iPhone 8, se eu não tiver a camisa do jacarezinho aqui, da paradinha, se eu não tiver a tome de cá, tome de lá, e eu não sou feliz. Se eu não tiver da melhor marca, peraí, gente, pera. Vamos ler a Bíblia. Isso é luxúria. Um desejo que se não for suprido, eu não consigo ser feliz. Então a gente precisa olhar para o dinheiro. Às vezes a gente acha que o dinheiro é mau. O dinheiro é do capeta. Irmão, o dinheiro não é do capeta. O dinheiro pode ser do capeta às vezes porque ele está na sua mão e você usa ele errado. Mas o dinheiro é neutro, o dinheiro é como poder.
O poder é neutro. O que o poder faz com as pessoas? O poder só maximiza aquilo que ela é por dentro, só externaliza. O dinheiro é neutro, sou eu que tenho que usar certo ou errado. O que Paulo está dizendo? O dinheiro não é a raiz dos males, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha para a nossa nação, irmãos, não é só o desejo por poder, é um desejo de ficar multimilionário. Pô, não basta roubar, rouba um pouco só, deixa um pouco para nós, pô. Para que esse monte de dinheiro? Não tem onde pôr, irmão. Mas não, vamos, né? Não, meu primeiro milhão, depois meu primeiro milhão, meu 10 milhão, meu 100 milhão, meu bilhão, para quê? Não tem onde pôr. Mas amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. 2 testes que você tem que fazer com relação ao dinheiro: como você age quando você tem pouco, e como você age quando você tem muito. Porque se você muda, dependendo do tanto de dinheiro que você tem, você não aprendeu nada. E Jesus te garantiu no texto que eu li no começo, ele disse: se você não for fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Porque a fidelidade não é a quantidade, a fidelidade é a atitude do coração. É a atitude do coração, irmão. Então você já viu aqueles camaradas assim, que ele diz assim: ah, se eu ganhasse na Mega Sena. Conhece esses caras? Pastor, vou falar uma coisa para você: se eu ganhasse na Mega Sena, eu comprava um templo para pôr a igreja. Eu te pergunto, você dá dízimo, miserável? Porque se você não dá agora, você não vai dar quando for milionário. Não precisa mentir para mim. Não vai dar, irmão. Não tem, porque você já ama aqueles 3 contos que você ganha no mês. Você não vai amar os 30 milhões? Estou falando sério com você hoje. Aí não, se eu tivesse muito dinheiro, eu seria liberal. Liberalidade não é quantidade, liberalidade é mentalidade de vida, irmão. Se eu não sou liberal no pouco, se eu não sou fiel no pouco, não vou ser sobre o muito. E aí é por isso que Jesus diz que seja fiel no e sobre o. Porque Jesus não vai dar muito para quem não é fiel no pouco, irmão. Não vai. Não tem jeito, a gente estanca, tem coisa que a gente breca na nossa vida por infidelidade. Então, a Bíblia, Filipenses capítulo número 4, abra comigo. Filipenses 4, versículo 11. Diz a palavra do Senhor, Filipenses 4, 11: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí vem o versículo que a gente sabe: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí você está passando a pendura, você fala assim: Senhor, eu sou teu servo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a Bíblia diz: sim, você pode tudo, você pode inclusive não ter dinheiro. É isso que está aqui, sim ou não? Paulo diz: eu aprendi, eu sei ter abundância e sei ter escassez, sei ser humilhado, sei ser honrado. E aí, sabe qual que é a palavra que para mim aqui é a mais importante? Quando ele diz: porque eu aprendi a viver contente. Tem coisa na vida que a gente tem que aprender, irmãos. Quanto tempo você vai ficar batendo com a cabeça na parede e não vai aprender a lidar com o equilíbrio da vida? Eu posso ser pobre e ser abençoado. E eu posso ser rico e ser abençoado. Por dentro você está... Essa parte aí eu... recebo. Quem pega a palavra por partes nunca vai viver a plenitude de Deus na vida. Nunca. Eu posso ser pobre e ser abençoado. E eu posso ser rico e ser, desculpa a palavra, amaldiçoado. Paulo está dizendo: eu posso tudo. Eu posso dormir no hotel 5 estrelas e eu posso dormir na tapera. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Porque se eu não pudesse passar por situações difíceis, ele não precisava me fortalecer. Equilíbrio, irmão. Espera aí. Eu posso passar dias difíceis, eu posso passar dias bons. Eu posso ser pobre, eu posso ser rico. Eu posso todas as coisas. Começa a ler a Bíblia. Começa a entender o que seja prosperidade. A gente podia ficar aqui muito tempo, mas eu quero te dizer: se você está passando um deserto financeiro, não é porque Deus te abandonou. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está te treinando. E eu quero te dar uma dica só para esse deserto encurtar na sua vida: muda a sua atitude, porque a nossa atitude no deserto muitas vezes determina quanto tempo a gente fica nele. Muda a atitude. O que Deus está querendo te ensinar?
Vai passar. E pode ser que hoje você esteja no dia bom e Deus te leva lá para o deserto. Louvado seja Deus. Eu posso tudo, sim ou não, irmãos? Nunca mais cita esse texto, eu posso todas as coisas que Ele me fortalece, sem antes lembrar o que Paulo estava falando. Eu posso tudo, eu posso tudo, sabia? Eu posso morrer e ser ressuscitado igual Lázaro foi, sim ou não? Sim ou não? Sim, mas eu posso morrer de câncer. Eu posso tudo. E meu Deus continuará sendo bom e fiel. Eu posso tudo. Equilíbrio, irmão. Vida financeira é equilíbrio. Equilibrar riqueza e pobreza na vida. O que mais para a gente vencer financeiramente? Primeiro, passa por equilíbrio. Segundo, passa por livrar-se da ganância. Não seja uma pessoa gananciosa. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Diz a Bíblia assim: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e aquele que ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Quem ama o dinheiro nunca estará satisfeito, quanto mais tem, mais quer ter. Que eu amo, eu quero, para nada. Então, muitas vezes, olha aqui para mim, se enquanto eu falar, passar um filme na sua cabeça, não tem problema, mas muitas das dívidas que a gente está enrolado, foi tão somente porque a gente foi ganancioso, não cabia no orçamento e você comprou mesmo assim, não dava para ser aquele carro, mas você falou, não, nós se aperta, amor, a gente dá um jeito. Vai chover dinheiro do céu, então. Aí a gente, compra um monte de coisa desnecessária. Eu falei isso aqui uns dias atrás, né? A gente ia para Ponta Porã direto antigamente, é que o dólar era mais barato também, né? Mas a gente ia muito, aí um dia falaram para mim, o que você vai fazer em Ponta Porã, pastor? Eu falei assim, comprar o que eu não preciso com o dinheiro que eu não tenho. Falei, vamos lá comprar um chiclete. Comprar umas caixinhas de som, gastar dinheiro à toa, sim ou não, irmão? É que tinha uma queijinho no Paraguai para comprar aquele chiclete, lembra aqueles? Isso, eu era criança, né, sério. Ganancioso, a gente não calcula e fala assim, peraí, será que eu não estou sendo ganancioso, cara? Será que eu não estou dando um passo além daquilo que eu posso na minha vida? Será que eu não estou me apertando à toa? Então assim, se você tem o sonho de ter coisas grandes e legais, não é errado, irmão. A pergunta é como você vai fazer isso aí. Você quer viajar para fora do Brasil? Vai com Deus, irmão. Mas não se aperta para fazer isso aí, não. Eu estou falando sério para você. Eu tenho um sonho, se você tem um sonho, constrói ele, então, poxa vida. Não, eu quero ir para Nova York um dia, louvado seja Deus. Se não dá para Nova York, vai para New York, faz alguma coisa. Vai na glória. Não é isso? Dá seus pulos. E ainda vai contente, dando glória. Chegou uma época na minha vida, antes da gente ter filho, a gente tinha um orçamento muito reduzido e a gente tinha o sonho de ir para o Nordeste. Eu não tinha ido para o Nordeste, minha esposa só quando eu era criança. Vamos para o Nordeste? Vamos para o Nordeste. Era o nosso sonho de consumo ir para o Nordeste. Só que nós ficamos 3 anos em casa sem viajar, sem comprar roupa. Estou falando sério com os irmãos, só aquilo que era necessário. 3 anos juntando para passar uma semana em Natal, acabou tudo. Irmão, eu ia calculando, falei, rapaz, eu economizei 6 meses para ficar essas 3 horas aqui na praia, louvado seja Deus. Eu ia ser só aqui, ó. Nós fomos, e nós não nos endividamos para ir lá. Voltamos, depois a gente teve nossos filhos, depois que os filhos veio a gente só, né, rochedo e tal. Você fala, você foi para Israel ano passado, pastor. Fui, mas eu ganhei, louvado seja Deus, né? Ganhei tudo. Então, irmãos, a gente ri agora, mas na hora da gente abrir mão daquilo que a gente quer, a gente chora. Mas eu queria... Poxa, eu vejo assim, irmão, deixa eu falar uma coisa de verdade com você. Na boa, a gente às vezes não dá oferta missionária de fé, mas nós estamos pagando uma parcela de R$ 2.500 num carro que a gente não precisava. Você podia comprar um carro assim, ó, pouca coisa abaixo assim, livrar seu orçamento. Está apertado aí, compra um carrão e anda na banguela para economizar gasolina. Esse negócio que... irmãos, na boa, se você pode ter,
tenha e seja feliz, louvado. Eu me alegro quando você prospera. O que não me alegra e não alegra o coração de Deus é você passar a corda no pescoço para ostentar alguma coisa. Por ganância, irmão. Faz as contas. Faz as contas. A gente é ganancioso. Soca um monte de coisa Bom, Provérbios capítulo número 28, abra comigo. Vou ler alguns versículos de Provérbios 28. Provérbios capítulo número 28, versículo de número 6. Provérbios 28, versículo 6. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso dos seus caminhos, ainda que seja rico. Melhor é o pobre que anda na sua dignidade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Versículo 8. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Versículo 25. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Versículo 27, o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. A gente é ganancioso, quer ter as coisas para a gente. Então, se você quer uma vitória financeira na sua vida, começa administrando. Espera aí, eu tenho que parar de ser ganancioso. Existe um dado que diz que 71% das pessoas, é um dado feito nos Estados Unidos, 71% das pessoas dizem que as dívidas estão fazendo a sua família infeliz. As dívidas estão fazendo a sua família infeliz. A gente faz campanha de oração, mas a gente não vai na fonte, no que está causando problema. Como é ruim uma esposa casada com um homem gastador. Como é ruim. Ela nunca sabe a bomba que vem mês que vem. E como é ruim um homem casado com uma mulher gastadeira. 70% dos brasileiros usam todo o seu salário e não tem nenhum dinheiro reservado para uma emergência. Dado de 2016, 70% dos brasileiros gastam todo o seu salário e não tem nenhuma reserva para emergência. Esse é o caos que muitos de nós se encontram. Tem um estudo financeiro sério, diz que a gente deveria aprender a viver com 70% do que a gente ganha. 30% a gente tem que gerenciar de outras formas. Com quantos por cento você vive? Passou com 70%, mas é 170%. 170% eu precisava para viver. Tem que enxugar, irmão. Você está no déficit. Vai vir, a conta é uma bola de neve, é juros sobre juros, juros. Vai vir. Tem que aprender a viver com menos do que aquilo que você ganha. Louvado seja Deus, porque nessa saga tem coisas que nos ajudam ou nos atrapalham. Uma que muito atrapalha os crentes é um negocinho de 5x7 ou 4x6, sei lá, chamado cartão de crédito. Você fala, o cartão de crédito foi criado no inferno ou no céu, pastor? Não sei. Não sei. Se eu tenho minhas dúvidas. Cartão de crédito é igual dinheiro, irmão. É neutro. Ou ele é uma bênção ou ele é uma maldição, dependendo da mão de quem está. Eu lembrei dessa história agora, deixa eu ver se eu vou lembrar como que eu conto direitinho. Eu não estava no programa, não. O cara foi roubado, levaram tudo dele, assim, cartão de crédito e tudo. E aí levou, né? E aí o amigo dele chegou assim e falou, mas e aí, você já bloqueou os cartões? Ele falou, não, eu fui roubado faz uns 2 meses, nem bloqueei. Ele falou, por quê? Ele falou, o ladrão está gastando menos que a minha esposa, pô. Que horror, isso aí mesmo, é um horror. Vou falar uma coisa para você. A Bíblia diz que aquilo que nos atrapalha de servir ao Senhor, a gente tem que arrancar fora da nossa vida. Mateus capítulo número 18, depois você lê. Jesus era tão simples, não precisa ler não, porque você sabe de cor, 8 e 9. Jesus falou assim, se tua mão te faz pecar, arranca fora. Se o teu olho te desvia do caminho, arranca. Se o seu pé te desvia do caminho, tira fora. É melhor você entrar maneta e como que é aqui o cara, esqueci agora a palavra, manquitolando no céu e um pirata. Literalmente, é melhor você entrar assim no céu do que você inteiro para o inferno. Jesus disse isso. O que Jesus está falando? Que aquilo que nos atrapalha, a gente tem que ser radical. Radical, irmão, o juro vem valendo. Paga o básico do seu cartão para você ver como que vem no outro mês. E o negócio é valendo. Você assina lá um contrato, um termo quando você pega o seu cartão. E a gente fica lidando com vamos jogar um óleo, vamos orar aqui pelo cartão, não adianta nada. Não muda nada, irmão. Se não serve, joga fora.
É melhor você dormir naquele colchãozinho de espuma do que naquele king size tudo endividado. Não tem dinheiro para pagar. Economiza. Cartão de crédito. Eu tenho cartão de crédito. E estou tranquilo porque a fatura é no nome da Flávia. Louvado seja o Senhor Jesus. Mas cartão de crédito da minha família, e eu posso dizer para os irmãos com toda a sinceridade do mundo, nunca foi motivo de atrapalho para nós. A gente nunca gasta o limite que a gente tem, a gente sabe o que a gente vai pôr. Eu estava falando para alguém no começo do culto que eu sou um cara difícil de gastar dinheiro, eu não gosto de gastar dinheiro, irmão. O dinheiro que você ganha é o dinheiro que você poupa, sabia? Irmão, mas para eu gastar dinheiro, cara, eu fico assim... Então o nosso cartão de crédito é só uma ferramenta para a gente conquistar os nossos propósitos e objetivos. Para muitos o cartão de crédito é um meio de saciar a sua loucura. Gostei, comprei. Mete no cartão. Aí você tem o cartão do banco, você tem o cartão da loja A, da loja B, da loja C, da loja tal. Você junta tudo, te der 12 mil reais de crédito. Você fala, eu estou com moral na praça, eles estão dando só corda para você, ó. Pega a corda, trouxa. Pode ir aí. E ó, feliz, se matando feliz. Se você tem sabedoria, use. Se você não tem, arranca, irmão. Porque vida financeira, ou a gente toma atitudes radicais, ou a gente não sai do lugar. Ó, a partir de hoje, se a gente tem, a gente compra. Se a gente não tem, a gente não tem. Louvado seja Deus, vamos dormir felizes. Amém? Amém. Cheque pré-datado. Aquele cheque Jesus, você conhece, né? Um dia ele volta. Não, pai, o cheque vai cobrir como? Deus proverá, irmão. Deus é fiel. Plenitude financeira passa para a gente se livrar da ganância, irmão. Fala, cara, eu não posso. Vamos com a gente, cara, eu não posso. Vamos comprar tal coisa? Obrigado, mas nesse momento eu não posso. Simples assim. E estou feliz, cara. Se um dia eu puder, amém. Mas se eu não puder também, vou dormir em paz, cara. Vitória financeira passa por organização. Repita comigo, organização. Esse é um ponto mais prático assim. E eu preciso falar isso com você com amor e carinho. Você tem um orçamento, irmão? Você tem um orçamento você tem um orçamento pessoal. Você tem um orçamento familiar. Você sabe quanto você ganha? Ah, pastor, eu ganho algo entre 2.600 e 6.200. Varia. Sua esposa sabe quanto você ganha? Tem maridos que não contam para suas esposas quanto ganham porque não querem que ela saiba o quanto ele gasta. Essa é a verdade. Falei que você não ia gostar do que você ouviu hoje à noite. Você tem um orçamento familiar? Não, que isso aqui é meu dinheiro. Uai, não é uma carne só? A Bíblia não diz que é melhor ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu salário, do seu ganho. O seu dinheiro é da sua esposa. As irmãs digam amém. E o seu dinheiro, esposa, é do seu esposo. Os irmãos digam amém. Quem toma de conta? Os dois. Os dois, irmão. A não ser quando é uma surpresa para a Flávia, eu não tenho a cara de gastar um negócio sem falar com ela antes. Espera aí, cara, eu sou um com ela. O mal que eu faço a mim, eu faço a ela. Espera aí, vamos conversar. Faz um orçamento, férias, a gente faz orçamento anual em casa. Férias, a gente tira um dia, despacha os moleques, interna eles na avó. Orçamento. Pá! Vamos falar aqui. O que é? A minha esposa tem a senha do meu cartão, a minha esposa entra no aplicativo do banco que tem tudo lá meu, não tem nada escondido, nada. Eu não tenho nada para esconder. O crente vive na luz, amém, irmão? Não tem nada para esconder, nada. Você tem orçamento? A gente não tem orçamento, cara. A gente não sabe quanto a gente ganha. Você sabe quanto você gasta? Você sabe quais são as suas contas fixas, variáveis, os imprevistos? Eu acho engraçado, eu sei que janeiro é difícil, irmão. Eu sei que... Quantos aqui sabem que janeiro é difícil? Misericórdia, sim ou não, irmão? O capeta levanta aquele monte de papel da prefeitura, aquilo... Tá. Os funcionários da prefeitura é brincadeira, irmãos. Que mês que nós estamos, irmãos? Que mês nós estamos? E você sabe que janeiro é difícil. Começa agora, pô. Começa agora.
Tira um pouquinho do seu orçamento agora e coloca lá numa conta fixa. Isso aqui é para os IP da vida, IPVA, IPTU, está lá. Aí em janeiro, não tem de onde tirar, é claro, ninguém tem de onde tirar para tudo de janeiro, a não ser que você está acima da média financeira e glória a Deus por isso. Mas é planejamento, cara. Eu tiro um pouquinho aqui para lá em janeiro eu não ficar com corda no pescoço, eu estou planejando, você tem isso na sua vida. Você organiza a sua vida. Irmãos, Deus é muito organizado. Dia sempre foi dia, noite sempre foi noite. Deus faz tudo certinho. Cada coisa tem o seu lugar. E a gente tem que ser certo com o nosso dinheiro. Vida financeira não se vence com ilusão. A gente tem que ser realista. Tem que abrir a caixa de Pandora. Estou falando sério com você, homem. Talvez você tenha que confessar pecados, irmão. Chegar na sua esposa e falar: amor, deixa eu te confessar, eu me endividei aqui, eu me endividei ali, mas eu preciso da sua ajuda para sair disso, porque eu quero quebrar isso na nossa vida em nome de Jesus. Abre a caixa, fala a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente usa isso para salvação, e é verdade, mas a única coisa que liberta a gente é a verdade, é a gente sair da ilusão. Não, eu acho que eu ganho. Não, não é o que você acha, é quanto você ganha, é quanto você deve, o quanto a corda está no pescoço e o que você vai fazer para sair dela. Organiza a sua dívida. Sim, infelizmente você tem que fazer isso. Organize suas dívidas. Senta lá e fala: a gente deve isso, e começa a pagar. Posso te dar um conselho financeiro? Paga das menores para as maiores. Você tem lá 10, 12 dívidas, vai pagando as menores. Pô, daqui 2, 3 meses só tem 8, louvado seja Deus. Aí você vai diminuindo das menores, para dar é anímico, né? A gente vai e fala: pô, está diminuindo, cara, glória a Deus. Até o ponto que fique só aquelas que precisam de mais trabalho, mais esforço. Até o ponto que você fique só com o financiamento da sua casa. E olhe lá, irmão, você pode dormir sem dívida. Amém, irmãos? Você pode. Mas existe trabalho, esforço, organização e verdade. Ninguém vence financeiramente com ilusão. A gente tem que ser verdadeiro. A gente precisa de apoio. A gente tem grupo de apoio para alcoólico anônimo, para fumante, para drogado. Tinha que ter grupo de apoio para financeiramente dependente químico. Tinha que ter, para a gente poder falar, pelo amor de Deus, cara, eu não sei lidar com dinheiro, alguém me ajuda. A Flávia é muito melhor administradora que eu. Eu vou ficar batendo biela lá em casa? Está na mão dela. Fez 2 faculdades de matemática e é bancária. Louvado seja o Senhor Jesus. Fez teologia e aconselhamento, ela ainda me orienta. Cara, desculpa aí, né? Mas você, poxa vida, irmão. Quita suas dívidas. Posso falar uma coisa em nome de Jesus com muito temor? Eu vou até fechar o olho para ninguém achar que eu estou dando indireta aqui, porque eu também nem sei da sua vida. Limpa seu nome na praça, irmão. Limpa seu nome na praça. Existe uma frase de John Stott que diz assim: o que você faz, fala tão alto que eu não consigo entender o que você diz. A gente quer falar, mas a nossa coisa o que você tem de mais importante na sua vida é o seu nome. Quem tem nome bom aqui sabe que nome bom abre porta. A gente perde autoridade de testemunhar. Você pode testemunhar para o gerente do seu banco? Você pode falar de Jesus para ele? Ou você tem que falar assim: eu mando um missionário porque... Você pode testemunhar de Jesus? A palavra do Senhor nos diz, em Provérbios capítulo 22, versículo 1: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. 22:1. Lê esse texto na sua casa. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. O ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Irmãos, o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Você conhece essa história, ela é antiga. É o soldado que deserdou da batalha. Na época de Alexandre o Grande, todo desertor era levado diante dele. Falaram: Alexandre, está aqui fulano, desertou da batalha. Ele virou para o rapaz, a primeira coisa que ele falou é assim: como é seu nome? E ele disse: Alexandre. Alexandre desceu, pegou o guri pelo pescoço e falou assim: ou você muda de atitude ou muda de nome. O que você é? Sou crente, graças a Deus. Sou filho da luz. Estou dando cano em meio mundo, mas sou filho da luz. Ou muda de atitude, muda de nome. Se eu chego aqui, irmão, e começa a falar aqui para você: não, mas nós temos que... E eu estou com o meu nome tudo sujo aí na praça. Você me ouviria? De verdade, você me ouviria? Claro que não.
Aí você fala, mas você é pastor, né? E você diz que decidiu seguir a Jesus? E a palavra do Senhor diz em 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Limpa seu nome. Seu nome. O seu nome é o nome de... Sabe o que significa cristão? Cristão é pequeno Cristo. Os cristãos levaram esse nome porque eles eram tão parecidos com Jesus. Cristãos, os pequenos cristos. O cristão deveria, quando diz um nome, ser o nome de Cristo. Então quando você vai... Eu não estou falando, irmão, se você passou por um problema, tá bom? Um problema, eu sei que essas coisas acontecem na vida. Mas se está só por relaxismo, só por ganância, ou só porque você não... Aí não, irmão, a gente tem que repensar o nosso testemunho. A gente tem que repensar. Coloca isso diante de Deus. Pastor, mas é muita coisa. Mas você tem muitos anos de vida. Começa a trabalhar. Renegocia. Você sabe como é o mercado financeiro. Quem trabalha com o mercado financeiro sabe que o cara deve 10, você chega lá com uma proposta de 3, o cara aceita e nem é crente, mas ele dá glória a Deus. Fala, entrou alguma coisa, vamos limpar. Parte para cima. Seu nome é o seu maior patrimônio. Limpa seu nome. Último. Vitória financeira passa por a gente se livrar da ganância, passa por equilíbrio, passa por a gente ser organizado. E em último lugar, os irmãos me dão 15 minutos para a gente encerrar? Pode ser, irmãos? 15 minutos, porque a gente vai avançar um pouquinho das 9. Vitória financeira passa por a gente estabelecer o princípio pelo qual a gente lida com o dinheiro. Eu vou repetir. Vitória financeira passa por a gente estabelecer o princípio pelo qual a gente lida com o dinheiro. Porque princípio, o que é um princípio? Princípio é aquilo que governa o nosso pensamento e por consequência as nossas ações. Isso é princípio. Princípio é o que governa o nosso pensamento e por consequência as nossas ações. Então você age dessa forma com o dinheiro porque tem um princípio alojado aqui que domina o seu pensamento. Tal qual o homem pensa, assim ele é, diz a palavra do Senhor em Provérbios. Assim como ele imagina no seu coração. Então você tem que mudar o princípio, a raiz. Você tem que mudar a fonte de onde você se alimenta e a maneira como você lida com o dinheiro. O dinheiro é um assunto tão profundo na Bíblia que foi a única vez que Jesus nomeou uma potestade. Foi a única vez que Jesus colocou em xeque senhorio. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 6, 24, por gentileza. Nós lemos em Lucas, vamos ler em Mateus. Mateus 6, versículo 24, diz a Bíblia assim: ninguém pode servir a dois senhores. Quem são estes senhores? Porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou a Deus e a mamon. Por que mamon? Porque mamona era a palavra grega para dinheiro. Para nós mamona é outro negócio. Você que era da infância criado no sítio, você sabe o que eu estou falando. Mamona. Então Jesus usa a palavra que se usa para dinheiro e atribui a ela uma potestade. Você não pode servir a mamon e a mim. E você não pode servir a mim e a riqueza. Não tem jeito, vai conflitar. Então, irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. Ou você manda no seu dinheiro, ou o dinheiro manda em você. E se você está enrolado em dívida, eu sinto em te falar nessa noite, o dinheiro manda em você. Ou o dinheiro trabalha para você, ou você trabalha pelo dinheiro. Jesus disse, a riqueza não é só um objeto com o qual a gente lida, ele tem o poder de se tornar Senhor sobre a nossa vida, foi o que Jesus falou. É disso. Então, deixa eu fazer um exercício simples aqui com você, na verdade é um exercício de lógica para você entender onde eu quero chegar. Então Jesus disse que a riqueza pode ser Senhor da nossa vida, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Sim. Quando que a riqueza é Senhor da minha vida? Quando que a riqueza é Senhor da minha vida? Quando Deus não é o Senhor da minha riqueza. Então vamos lá. Quando que a riqueza é Senhor da minha vida? Quando Deus não é Senhor da minha riqueza. E quando Deus não é o Senhor da minha riqueza? Quando eu não tenho fé o suficiente para devolver o dízimo e ser liberal nas ofertas. Essa é a escala. Quando a riqueza é Senhor da minha vida? Quando Deus não é Senhor das minhas riquezas. Quando Deus não é Senhor das minhas riquezas? Quando eu não tenho fé o suficiente para devolver o dízimo e ser liberal nas ofertas. Eu quebrei a cadeia. Eu estabeleci outro senhorio sobre a minha vida. Então eu estou falando para você sobre o princípio hoje à noite. O princípio é o que determina a atitude. O princípio é o que determina o que eu vou colher na minha vida. Deixa eu te dar 3 sobre dinheiro e a gente ora.
primeiro princípio que você nunca pode esquecer na sua vida para mudar a sua mentalidade de ser lida com dinheiro. Primeiro é, Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo, irmão, tudo pertence a Ele. Eu li o texto de 1 Timóteo, não trouxemos nada do mundo e nada levamos. A Bíblia diz no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, tudo é do Senhor, Deus é o dono de tudo. Abra sua Bíblia por gentileza, 1 Crônicas 29, 11 e 12. 1 Crônicas capítulo 29, 11 e 12, eu vou lendo e você acha. 1 Crônicas 29, 11, tua, Senhor, é a magnificência, o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre tudo e todos. E riquezas, e o que, irmãos? E o que? E o que? Riquezas e glória vêm de ti. E tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. De quem vem a riqueza, irmão? Do Senhor. Tem gente que desculpa, irmão, aquele pensamento pequenininho, ele diz assim, mas sou eu que acordo, sou eu que vou trabalhar, sou eu que bababá. Quem te dá força, espertão? Quem dá força a tudo? Deus. A palavra do Senhor diz nos Salmos, recolhes o rosto, retira-lhes o fôlego e eles morrem. Se Deus fizer assim, ó, seca a torneira do fôlego, não dura 5 minutos, já era. Respira aí, irmão. Sabe por que você está respirando? Porque Deus deixa. Amanhã você vai acordar e vai trabalhar, amém? Deus vai te dar força, e você vai adquirir bens, mas você só vai adquirir porque vem de Deus e porque Ele te deu força para ir lá. Vem de Deus, Deus é dono de tudo. Ageu capítulo 2, versículo 8, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Deus é dono de tudo, tudo. É por isso que na Bíblia a gente é chamado de mordomo. Já leu esse texto na Bíblia? Antigamente se falava tanto nas igrejas sobre isso, sobre mordomia cristã, tempo, talento e tesouro. Quem é dessa época? Isso, andamos juntos lá na lama do dilúvio. Louvado seja Deus. Mordomia, irmão, o que é um mordomo? O mordomo não tem nada. Já viu aqueles filmes bacanas? Antigamente tinha muito isso. O cara toca a campainha assim, vem o mordomo, abre a porta, não é isso? Aí o mordomo para na porta e fica assim, vem me ver. Quem que ele foi ver? O dono da casa. Nós somos só mordomos, está sob os nossos cuidados, mas Deus é dono de tudo, diga amém. Esse é princípio que você tem que carregar no seu coração, irmão. Deus é dono de tudo. Outro princípio, aí vem, o dízimo é um princípio criado por Deus e não por homens. Princípio para você lidar com dinheiro. O dízimo é um princípio criado por Deus e não por homens. Tem essa linha do pessoal hoje que quer, não, o dízimo é da lei, dízimo é da lei. Vamos ver se a gente fala um pouquinho sobre isso aqui agora. O dízimo é antes da lei, o dízimo é da lei e o dízimo é posterior à lei. A gente tem que entender a Bíblia, senão você cai nessa conversinha aí que estão falando. Então o dízimo é antes da lei. Abra sua Bíblia, Gênesis 14, versículos 18 a 20. Gênesis 14, antes da lei, antes do decálogo, do mínimo. Gênesis 14 diz a Bíblia, versículo 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo Abraão lhe deu o dízimo. Antes da lei. Gênesis 28, 22, só o 22 para a gente encurtar a conversa. Gênesis 28, 22. Esse aqui é Jacó, depois que ele tem aquele sonho das escadas, os anjos estão comigo, certo? E ele vai ter uma jornada, ele fala, se o Senhor for comigo nessa jornada, se o Senhor me sustentar, se o Senhor me der pão, e isso e aquilo, aí ele termina dizendo, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, porque Deus é o dono de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Não tinha igreja, não tinha sacerdote, não tinha levita, não tinha nada. Eles davam o dízimo para Deus, porque o dízimo é de Deus. Certamente de tudo. Essa palavra é a mais importante de tudo. Os irmãos sabem o que significa tudo no grego? Tudo. É que o pastor gosta dessas palavras de grego.
Dízimo é antes da lei. Dízimo é da lei. Malaquias capítulo número 3, versículo 8 a 10. Você conhece esse texto de cor e salteado, ouviu ele a vida inteira. Malaquias 3, versículos 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. O dízimo é da lei, mas a gente tem que entender lei no Antigo Testamento. A lei tinha três viés de lei no Antigo Testamento: a lei cerimonial, a lei moral e a lei civil. Lei civil, lei cerimonial e lei moral. Esses eram os três aspectos da lei no Antigo Testamento. Eu te pergunto, o dízimo está em qual delas? Lei civil, lei cerimonial e lei moral. O dízimo é da lei, sim ou não? Em qual delas o dízimo está, irmãos? O dízimo é lei moral. Sabe por quê? Porque quando Deus manda falar ao povo sobre qual é o tipo de pecado em reter o dízimo, ele diz assim: roubará o homem a Deus? Oitavo mandamento, lei moral: não roubarás. O dízimo é moral. A lei cerimonial permeava o dízimo, porque a lei cerimonial regia como que o dízimo devia ser entregue. Para esse pecado entrega isso, ou para essa a colheita disso, a colheita daquilo, traz nessa festa, era regência. E aí você lê Hebreus capítulo 9, capítulo 10, você vai ver que a cerimônia, o cerimonial do Antigo Testamento era uma sombra do que haveria de vir. Lembra da cerimônia? Santo dos Santos, o véu, o sumo sacerdote, isso eram tudo sombras, não tem mais nada de cerimônia. A cerimônia acabou, Paulo falou muito sobre isso em Gálatas e Hebreus. Mas a moral no Novo Testamento, ela não só continua, como ela foi ampliada. Toda a lei moral foi ampliada no Novo Testamento. Jesus dizia assim, ouviste o que foi dito. Toda vez que ele ia falar sobre moral: eu, porém, vos digo. Então, antigamente, o pecado era só ir lá e adulterar com a mulher. Agora, se você olhar e desejar, é pecado de adultério. A lei moral foi ampliada. E aquilo que não foi tocado é porque a moralidade, preste atenção no que eu vou te falar agora. A lei cerimonial é transitória. A lei moral é permanente. Ela não muda. E o dízimo, quando a gente só nega o dízimo, a gente incorre em pecado moral. É roubo. É roubo. O dízimo é moral. E o dízimo é depois da lei. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 23, 23. Ai de vós, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. E devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus está dizendo: vocês, beleza, porque Jesus sempre contestou os fariseus, mas eles, legal, vocês dão o dízimo do coentro, de todas essas plantas aí que vocês dão o dízimo, mas vocês esquecem do preceito da lei que é mais importante: a fé, a bondade, ajudar os próximos. O que Jesus fala, irmão, na sua Bíblia? Devíeis fazer estas coisas sem se esquecer daquelas. Continua fazendo, você tem que fazer isso, mas não se esquece do outro lado. Então, essa é a ampliação da lei moral do Antigo para o Novo Testamento, porque no Antigo Testamento estava condicionado a bênção e maldição. O dízimo estava condicionado a bênção e maldição. No Novo Testamento já não. No Novo Testamento o dízimo tem a ver com reconhecimento da soberania de Deus. Eu não preciso mais ficar falando de bênção e maldição. Nenhuma maldição chega à nossa tenda, amém, irmãos? O último texto, o dízimo é posterior à lei? Sim, Hebreus capítulo 7, versículo 1, é a referência do texto que a gente leu lá de Gênesis: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, Hebreus 7, quando voltava da derrota, da vitória dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, devolveu o dízimo, ou pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. O que a Bíblia está falando? Que Melquisedeque é uma figura de Cristo, rei de Salém, rei da paz, que não tinha genealogia, não era da linhagem levítica, e mesmo assim era sacerdote. O sacerdote tinha que ser da linha de Davi, da linha de Levi. Estão comigo, irmãos? Melquisedeque não era da linha de Levi,
todos os outros da linha de Levi. E Jesus era de qual linha? De Judá. Ele fala, Melquisedeque foi a figura de Cristo, sem pai, sem mãe, sem origem, e Abraão lhe devolveu o dízimo. Se Melquisedeque é a figura de Cristo, e Cristo está entre nós, por que a gente retém o dízimo? Tem que ler a Bíblia, irmão. Tem que expor o seu coração àquilo que não te agrada na Bíblia, porque aquilo que não te agrada na Bíblia é onde Deus precisa trabalhar em você. Último, Deus é dono de tudo. O dízimo é um preceito criado por Deus, não pelos homens. E a provisão divina tem aspectos e destinos diferentes. Repita comigo, aspectos e destinos diferentes. A provisão divina é o último texto que nós vamos ler. 2 Coríntios 9, 10 e 11. Eu já falei esse texto aqui na igreja. 2 Coríntios 9, 10 e 11. A provisão divina tem aspectos e destinos diferentes. 2 Coríntios 9, 10 e 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Mas para quê? Para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Todo mês chega na sua mão um recurso que Deus permite que você tenha. E se você está desempregado, eu quero te dizer em nome de Jesus, continua buscando, batendo na porta, bater e abrir-se-vos-á. Amém, irmãos? Continua, acorda cedo, distribui currículo, ora ao Senhor, faz a sua parte, que a parte de Deus, Ele garante. Todo mês chega na nossa mão recurso. Se fosse nos Estados Unidos era toda semana, que seja, mas aqui é mensal. Todo mês chega na sua mão recurso, e Paulo está dizendo que esse recurso tem duas características. Deus coloca na sua mão pão e semente. Olha o que ele diz. Ora, aquele que dá semente é o que semeia, e pão para alimento. Então chega na sua mão todo mês pão e semente. Para que é pão, irmão? Para que é pão? Para suprir necessidade, nossas necessidades. O meu Deus em toda riqueza suprirá as vossas necessidades em Cristo Jesus. O pão é para suprir necessidade, é para comer, é para alimentar. É o suprimento que a gente recebe no deserto. Isso é o pão, é para a gente gastar mesmo, para a gente se suprir. Mas e a semente? Para que é a semente? Para a gente plantar, semear. E tem muitos que estão comendo a semente. A gente está comendo a semente. A gente come o pão, não satisfeito, a gente come a semente. E aí chega na hora de plantar, eu não tenho o que plantar. E se eu não plantar, eu não vou colher. A medida do plantio do homem será a sua colheita. É o versículo 6 de 2 Coríntios 9. Eu afirmo que aquele que pouco semeia, pouco cevará. E o que muito semeia, com abundância colherá. Então eu tenho uma palavra para te dizer hoje em nome de Jesus. Para de comer a semente. O que é semente na sua vida, irmão? Tudo virou pão, está errado. E sabe o que é coisa linda sobre a palavra? Paulo está dizendo assim, a partir do momento que você começar a semear, Deus vai pôr mais na sua mão, para aumentar a sua sementeira. Começa a dar o MF para você ver. Eu não quero fazer teologia sobre isso. Mas se Deus sabe que chegando na sua mão, o recurso vai para frente, Ele vai aumentar a sua sementeira. Ele não vai aumentar seu pão. Pegou? Ele vai aumentar a sua sementeira. Deus vai começar a pôr na mão daquele que passa para frente. Aprende que dinheiro no reino tem dois vieses. Bom, aquilo que me supre e aquilo com o qual eu supro o outro. Se o seu dinheiro é só para você, você não entendeu nada. Pão e semente. Mude o princípio pelo qual você lida com o dinheiro. Só tem vitória financeira quem guia a sua vida pelos princípios da palavra. E que eu vou encerrar hoje dizendo como a palavra do Senhor nos diz, o Espírito disse às igrejas em Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fiquem em pé no seu lugar. Honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. Provérbios 3, versículo 9. Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero orar pelo teu povo. E se nos é necessário pedir perdão, é assim que a gente começa a conversa hoje. Perdoa-nos. Nos perdoa porque em muitos aspectos a gente não tem sido bom mordomo. Nos perdoa.
Nos perdoa pelo pecado da gente reter aquilo que é do Senhor. Nos perdoa porque nós temos servido ao dinheiro. É duro falar, Senhor, mas é verdade. Nos perdoa porque a gente tem comido o pão e a semente. Nos perdoa porque se olharmos para trás, no campo da nossa vida, não tem colheita porque a gente não tem o que plantar. Eu te peço hoje, tão somente que o Teu Espírito Santo coloque em nós um ímpeto de mudar a nossa vida financeira em nome de Jesus. Eu sei que não é uma oração, eu sei que não é um dia, mas eu sei que é uma decisão que permanece. É uma decisão perene, uma reengenharia de vida. É a gente olhar para o nosso guarda-roupa e dizer: chega, eu já tenho roupa suficiente. É a gente olhar para os nossos sapateiros e falar: chega, eu já tenho sapato suficiente. É a gente olhar para o nosso carro e falar: tá bom, eu não preciso trocar, me leva para todo lugar, o ar-condicionado está funcionando, louvado seja Deus. É a gente olhar para a nossa vida e começar a se contentar com aquilo que a gente tem. É a gente recolocar a vida nos trilhos. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, nós podemos vencer financeiramente, eu acredito. Tu és o nosso Deus, de quem vem toda a riqueza, de quem vem todo o exaltar, de quem vem todo o glorificar, de quem vem toda a força. E nós te pedimos, muda o nosso coração. Eu oro nessa noite como sacerdote mesmo, como ministro do Evangelho, e eu te peço, Senhor, destrona Satanás, a nossa área financeira. Gente que está com a vida enrolada, embaraçada, que queria ser líder de célula e não pode porque está enrolado financeiramente, que queria ir para o seminário e não vai porque tem vergonha, que queria poder orar, ministrar, tocar, cantar, fazer coisas grandes para Deus, mas não pode porque finanças é o seu calcanhar de Aquiles. E eu te peço nessa noite que uma mudança aconteça no nosso coração, que se levantem filhos da luz dizendo: o meu dinheiro é para a glória de Deus. Que acabe esse reinado de Mamon no nosso meio. Livra-nos de amar o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Famílias que estão padecendo debaixo de dívida, não tem paz, não tem alegria, não tem amor. Eu te peço em nome de Jesus, eu oro pelos homens, ó Pai amado, que tem as suas fortalezas, as suas barreiras interior. Em nome de Jesus, que isso caia por terra. Que o Senhor dê humildade, simplicidade para os homens que estão aqui, para juntar-se suas esposas e dizer: é melhor a gente ser dois do que a gente ser um, e juntos a gente vai longe para a glória de Deus. Ajuda os homens, Pai. Ajuda eles. Ajuda aqueles que são gastadores, que tem esse comichão na mão, no coração. Traz o contentamento cristão na nossa vida. Tendo o que vestir, tendo o que comer, estejamos contentes. Louvado seja Deus. Transforma a nossa vida. Muda a nossa vida. É a minha oração para a glória do Senhor, em nome de Jesus.